Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar que Ele é a palavra. Está se referindo a Jesus, que Ele é a palavra, o verbo. Eu quero ler uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, na linguagem atualizada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Também quero ler no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Mas aqui está falando que o Verbo, que se refere à palavra, é Jesus. E é tão maravilhoso que Deus criou todas as coisas através do verbo, através da palavra. Como lá no princípio ele disse, haja luz, houve luz. Ele proferiu a palavra, que é o verbo, que é o Cristo maravilhoso. E aqui diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus triune, e ele estava no princípio com Deus. E aqui no 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Podemos imaginar agora Deus pensou algo e Jesus executou, o verbo executou. Pensou, falou e aconteceu. Não é extraordinário, não é tremendo, não é glorioso? E depois no 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amados, e aqui no versículo 14, normalmente fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, aqui o verbo se tornou carne, se fez carne, quer dizer, se fez um ser humano. Ele se inseriu na humanidade, Deus se inseriu na humanidade através do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Concebido pelo Espírito Santo numa virgem. Então ele se tornou um ser humano, igual a nós, só sem pecado. E diz aqui que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Veja bem, amados, por que Deus fez isso? Porque ele tinha um propósito de resgatar sua criação, aquele ser humano que ele criou a sua imagem, sua semelhança, que tinha se afastado de Deus, separado de Deus. Então ele reconquistou dessa maneira aquele que foi o verbo sempre desde o princípio, que é Jesus, pelo qual tudo foi feito, nada se fez aqui, foi feito sem ser através de Jesus. E esse mesmo verbo, então, se tornou um homem que nem nós, um ser humano, para ir para a cruz, para Deus fazer justiça no próprio Filho, onde ele foi crucificado na cruz do Calvário, foi derramando seu sangue para a remissão dos pecados. Depois da ressurreição, então ele subiu ao céu e liberou seu Espírito para, mais uma vez, conectar o homem, se mesclar o homem, se tornar um com o homem com Deus e Deus com o homem. Por isso que é tão importante nós termos a revelação do amor de Deus, ser constrangido, ser dominado por esse amor, ser resgatado das trevas. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 1,13 que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus deseja.
E o Espírito Santo está operando através da palavra, através do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a família de Deus, que Deus usa de uma forma sobrenatural, levando essa notícia maravilhosa ao coração das pessoas, que elas não precisam ficar eternamente separadas de Deus na morte eterna, não, mas receber perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida em abundância, vida mais que vitoriosa. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho, para receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento que Jesus é a palavra, é o verbo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém, amados? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, foi liberada. Querido Espírito Santo, toma, Senhor, essas mentes, corações, ilumina elas. Senhor amado, liberta, Senhor, de todo qualquer trevas, qualquer engano, qualquer fortaleza, sofisma, Senhor. Que eles venham experimentar a realidade, que venham experimentar o Espírito e a vida, através da palavra, que é o Verbo, que é o Cristo vivo, ressurreto, aquele que morreu sim, mas que ressuscitou e vive eternamente. Glorificado seja o nome, Senhor. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.